Evangelho de Mateus, capítulo de número 15, a partir do versículo 21. Vamos trazer uma reflexão, daqui a pouco vamos louvar juntamente com a banda em nome de Jesus. Glória a Deus. Evangelho de Mateus, capítulo de número 15, versículo de número 21 a seguir. Vamos ler alguns versículos desse texto para a nossa reflexão nessa noite. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor. Estamos reunidos na família e essa mulher foi buscar algo para a filha dela. Glória a Deus, né? E partindo Jesus dali, foi para as partes de Tiro e de Sidom. E eis que uma mulher cananeia, qual é o nome dessa mulher? Está escrito o nome dela? Cananeia, que saindo daquelas cercanias, clamou dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Mas ele não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, chegando ao pé dele, rogaram-lhe dizendo: despede-a, que vem gritando atrás de nós. E ele respondendo disse: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então chegou ela e murmurou e adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Ele, porém, respondendo disse: não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. E ela disse: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Então respondeu Jesus e disse: ó mulher, grande é a tua fé, seja isto feito para contigo como tu desejas. E desde aquela hora a sua filha ficou sarada, curada, para a glória de Jesus. Irmãos, estamos diante de uma palavra muito conhecida entre nós. Nós já ouvimos falar diversas vezes sobre esse texto, sobre essa mulher, sobre essa palavra. Mas o Senhor colocou essa palavra no meu coração. E quando eu estava meditando nessa palavra, o Senhor trazia assim fortemente algo ao meu coração da importância dessa mulher e da importância de cada um de nós quando nós nos colocamos como intercessores pela nossa família. Estamos em um culto da família e é tão importante, irmãos. Nós estamos aqui nessa noite, mas nós nem imaginamos, irmã Thaís, o que Deus está fazendo pelos nossos. Se nós pudéssemos, irmãos, contemplar, se o Senhor abrisse nesse momento os teus olhos espirituais e contemplasse aquilo que o Senhor está fazendo pelos teus, nesse exato momento, irmãos, nós exaltaríamos e glorificaríamos o nome de Jesus agora nesse momento, porque o Senhor, enquanto tu estás aqui adorando a Ele e glorificando, o Senhor está livrando os teus e abençoando e dando vitória para aqueles que ficaram muitas das vezes em casa ou onde quer que seja e esteja. O Senhor está guardando os teus. E nós lemos nesse texto, essa passagem muito interessante, que essa mulher chegou diante de Jesus, trazendo para Jesus uma causa, um problema para Jesus. Ela foi para a pessoa certa e ela foi para o lugar certo naquele momento. Ela chegou diante do mestre, mas quando ela chegou diante do mestre, ela não estava querendo resolver uma causa sua necessariamente, mas ela estava querendo resolver a causa da sua filha, que havia ficado em casa e ela estava como, irmãos? Miseravelmente endemoniada. Ela estava com um problema. Ela estava lá na casa, de um estado miserável, como a Bíblia diz, e ela estava endemoniada. E aí essa mulher chega diante do Senhor Jesus e clama e reconhece, primeiramente ela reconheceu Jesus como Messias, algo que nem os judeus, quando Jesus viera, a esse mundo, nem os judeus reconheceram isso
A história, eu estava tentando pesquisar, mas não diz, a história não diz também qual o nome dessa mulher. Só fala uma mulher cananeia, uma mulher sirofenícia, uma mulher grega, uma mulher que não fazia parte da linhagem de Israel. É isso que a Bíblia nos diz, é isso que o texto está nos dizendo. Só que ela não importou por ela ser de outra nação, mas ela foi em busca da sua bênção, da cura e do milagre da sua filha. E quando ela chega diante de Jesus, ela diz assim, antes de chegar, ela clama: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. A minha filha está miseravelmente endemoniada. Estava numa situação difícil naquele momento. Agora imagine o coração daquela mãe, irmãos, quando chegou diante de Jesus. Eu vim por aqui hoje, imagine o coração de ela como ficou em ver o seu esposo naquela situação. Imagine como nós aqui enxergamos e vemos como o nosso familiar está enfermo, está passando por um problema, por uma adversidade, por uma dificuldade. Como fica o nosso coração? Como fica, irmãos? Porque é nosso sangue, é a nossa família. Imagine como ela ficou, é a carne dela, é a outra metade. Imagine como o coração dela deve ter ficado. Porque quando casa, torna-se uma só pessoa, uma só carne. Imagine, irmãos. Imagina ali também a nossa irmã Tareia, quando viu Léo em situações também, né, Léo? Estava esses dias. Mas Deus já deu a vitória. Então é isso que acontece. Agora imagine o coração dessa mulher, dessa mãe que chegou diante de Jesus. Aí a Bíblia diz que Jesus, o interessante é isso, Jesus não lhe respondeu palavra. Jesus não disse nada para aquela mulher. A mulher clamou: Jesus, filho de Davi, e naquele mesmo instante Jesus calou. Será que é diferente conosco, irmãos? Quando às vezes nós falamos: Jesus, tem misericórdia, Jesus, passa algo pela minha família, abençoa ali a minha mãe, abençoa meu pai, abençoa meus irmãos, abençoa minha parentela. E muitas das vezes nós estamos orando, clamando, e nós muitas das vezes Jesus está calado. A Bíblia diz, o texto diz que ele não lhe respondeu palavra. Mas ela desistiu? Não, Jesus não respondeu. Não, eu vou sair, deixa ela ver, do jeito que está. Não. E aí o texto vai dizer que aí ela agora ele encontra um obstáculo. Não, Jesus não lhe respondeu palavra. E agora o discípulo chega diante de Jesus, que é o operador de embora, e diz assim: te espera essa mulher aí, ó. Mande ela embora, me espera, que ela vem gritando atrás de nós, manda ela embora. A mulher foi embora? Ela continuou. Aí a Bíblia diz que Jesus respondeu e disse para os seus discípulos: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Porque Jesus veio com um propósito. Jesus veio primeiramente para o povo de Israel, para os judeus. Ainda que a Bíblia diz que ele veio para os seus não receberam, e todos quando receberam tiveram o privilégio, o direito de serem feitos filhos de Deus. Só que naquele momento Jesus veio com uma missão específica. Jesus veio para o povo de Israel, o povo judeu. E aí Jesus chegou, e aí a Bíblia diz que ela, então, quando Jesus deu essa resposta, ela chegou diante de Jesus e ela fez o que, irmãos? Está escrito, está no texto. Ela prostrou e adorou. E disse: Jesus, só come. Olha, irmãos, eu digo para os irmãos, muitas das vezes, se fosse hoje, muitas das vezes conosco, eu não sei se nós teríamos essa atitude que essa mulher tiver. No primeiro silêncio de Jesus, muitos já teriam desistido. Com essa palavra de Jesus dizendo que ele veio só para o povo de Israel, muitos já teriam Maria Luísa, desistindo. E aí, quando a filha dela estava lá, sofrendo, sendo atormentada por espíritos malignos. Aí a Bíblia diz que Jesus respondeu, irmão. Jesus respondeu a ela. Mas sabe qual foi a resposta de Jesus? Não é bom pegar o pão dos filhos do povo de Israel e deitar aos cachorrinhos, aos gentios, aos estrangeiros. Que resposta, hein? Imagina, se Jesus falasse isso contigo, qual seria a tua reação? Não é bom, meu marido, pegar os pães dos filhos do povo de Israel e lançar e deitar aos cachorrinhos. Qual seria a
a nossa reação. Não quero mais não. Acabou. E aí, Jesus? Não quero mais não quero a bênção não. Já fui muito humilhada. Acabou. Mas não foi isso, irmãos. E o que eu admiro nessa mulher aqui, é a humildade dela. Porque o que Jesus estava falando, irmãos, nesse momento aqui, a resposta que Jesus disse aqui, era algo que ela poderia no seu coração dizer assim: eu venho até Jesus, clamo a Ele, filho de Davi, venho até Ele, prostro-me e adoro a Ele, e Ele me dá uma resposta dessa. Primeiro não respondeu nada, e agora Ele me disse que não é bom pegar os pães dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Mas não foi isso que ela fez. Aí o que me impressiona é a resposta dela, está escrito aí. Ela disse o que? Sim, Senhor. Sim, amém. Mas também os cachorrinhos, porque o cachorrinho aqui, irmãos, está relacionado ao animal de estimação. É tanto que está no diminutivo, né? Os cachorrinhos. E aí a Bíblia diz que ela falou assim: mas os cachorrinhos comem da migalha que cai da mesa dos seus senhores. Tá bom, Jesus, não tem problema não. O Senhor pode abençoar e pode dar os pães para o povo de Israel, para os judeus, mas eu quero comer a migalha. Olha para o meu Deus do céu, fico impressionado com isso. Não tem problema não, mas o que importa é a bênção da minha filha. O que importa é a minha filha ser liberta e ser transformada. Isso aqui é importante para aquela mulher. Ela vê a sua filha liberta daquele espírito maligno, irmãos. Ela não estava importando naquele momento ali, ela está diante do Senhor, ter recebido uma palavra dura de Jesus, mas o importante é que ela queria sair dali com o seu milagre. Então não importa a palavra que muitas das vezes nós ouvimos. O importante é que o Senhor, Ele tem um milagre para nós nessa noite. Ele tem uma bênção especial, Ele tem um milagre para a tua família, Ele tem salvação para a tua família, Ele tem escape e livramento para os teus, Ele tem saúde para a tua família. Então receba da parte do Senhor nessa noite, receba livramento, receba cura, receba o milagre, receba a prosperidade da parte de Deus para a tua vida e para a tua família nessa noite. E tome posse em nome de Jesus, porque é uma palavra profética na tua vida, Marcos. A tua família é do Senhor. A nossa família é do Senhor. A Bíblia diz que se nós crermos, como o Senhor diz naquele momento, Paulo e Silas disseram para aquele carcereiro: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua família, a tua casa. Esse é o propósito do Senhor e nós precisamos tomarmos posse dessa palavra. Como Josué também diz assim: ó, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Nós precisamos tomarmos posse porque é palavra de Deus, é algo profético. E nós nessa noite precisamos tomarmos posse. E a Bíblia diz que naquele momento Jesus respondeu a ela e diz assim: ó mulher, grande é a tua fé. Jesus admirou a fé dessa mulher, cara. Grande é a tua fé, seja feito para contigo como tu desejas. Grande é a tua fé. A Bíblia diz que se nós tivermos a fé do tamanho do grão de mostarda, não, como um grão de mostarda. Por quê, pastor? Porque se for do tamanho do grão de mostarda, a fé é pequena. E Jesus repreendeu os discípulos pela fé pequena e elogiou essa mulher pela fé grande. Então a Bíblia diz que se nós tivermos fé como um grão de mostarda, que é a menor semente, mas quando se torna árvore é a maior de todas. Então Jesus elogiou a fé dessa mulher. E nós precisamos ter a fé como um grão de mostarda e não do tamanho do grão de mostarda, que é totalmente diferente. A nossa fé ela tem que ir crescendo gradativamente, crendo e confiando no Senhor, crendo que o Senhor fará, crendo que o Senhor libertará a nossa família. Quantos que estão aqui nessa noite estão intercedendo, estão fazendo propósito, estão clamando, estão buscando pela sua família, pela salvação dos seus? Quantos estão aqui, irmãos? E o Senhor diz nessa noite que o Senhor Ele vai honrar a tua fé, Ele vai honrar a tua oração, o teu propósito não está sendo vã diante do Senhor. Quantos está aqui, muitas das vezes o Senhor está calado para ti. Mas isso não quer dizer que o Senhor te deixou e te abandonou. O silêncio de Deus, amados, também é uma resposta para as nossas vidas. E o silêncio de Deus, ainda que naquele momento
de Jesus para essa mulher, mas depois o Senhor respondeu. E a Bíblia diz que desde aquela hora a sua filha ficou sã, ficou curada, pela fé que aquela mulher exerceu em Jesus. Eu admiro, mas a humildade dessa mulher e a fé e a convicção dela. Quantos hoje já nem creem mais? A Bíblia diz que a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas se espera. A fé é o alicerce, é a base cristã. Nós precisamos crer e confiar no Senhor, confiar que Deus é o Deus de milagre, é o Deus que não mudou, é o mesmo Deus de ontem, hoje e eternamente, é o mesmo Deus que fez no passado na vida dessa mulher, é o mesmo Deus que vai fazer também em nossas vidas. E ela recebeu a sua vitória. E da mesma forma também, nós temos na Bíblia que aquele homem chamado Jairo, ele foi até Jesus em busca de uma bênção para quem, irmãos? De um milagre para quem? Para a sua filha, que havia ficado lá na casa também moribunda, à beira da morte. E a Bíblia diz que ele teve que enfrentar diversos obstáculos, porque no meio do caminho, no interninho, a mulher do fruto de sangue toca nas vestes de Jesus. Jesus para, pergunta quem tocou, e quando já está lá, irmão, imagina aí o coração desse homem, a filha à ponta da morte. Aí Jesus para, e a Bíblia diz que Jesus pergunta quem me tocou. Aí a mulher ficou meio receosa. Aí Pedro diz: mas Senhor, a multidão te aperta e te oprime. Quem me tocou, Jesus? Aí daqui a pouco a mulher revela. Jesus cura aquela mulher naquele momento do fluxo de sangue. E aí os principais dos sacerdotes dizem: Jairo, não precisa mais incomodar o resto, a tua filha já morreu. Aí Jesus disse para Jairo assim: crê somente, tenha fé, crê. Tudo é possível que crê somente. E aí a Bíblia diz que quando Jesus foi chegando, próximo à casa estava aquele alvoroço. As músicas, aqueles pranteadores já estavam lá, as carpinteiras já chorando. E aí a Bíblia diz que Jesus falou assim: por que choras? A menina não está morta, a menina dorme. Aí começaram a rir de Jesus sobre a irmã. E a Bíblia diz que Jesus mandou tirar todo aquele povo que ali não estava crendo, que não confiava, e só trouxe consigo Pedro, Tiago e João, e o pai e a mãe da menina. E a Bíblia diz que quando Jesus adentrou ali a casa, disse: Talita cumi, levanta-te. Ou seja, menina, a ti te digo, levanta-te. E no mesmo instante, a Bíblia diz que a menina ressuscitou para a glória do nome de Jesus. Então aquele pai se alegrou com a bênção da sua filha, da mesma forma que aquela mãe também se alegrou. Então, amados, não deixem de interceder por vossa família. Ore pelos teus filhos, ore pelo teu esposo, pela tua esposa, ore pela tua família, interceda por eles, para que o Senhor possa completar a tua obra, porque família é projeto de Deus. Desde o Éden, quando Deus criou o homem e a mulher, Deus criou a família naquele momento. Ainda que o diabo tentou destruir a família, e hoje o maior propósito de Satanás é destruir a família, com tantas coisas que têm acontecido, mas o propósito de Deus maior é que as famílias sejam salvas, libertas, transformadas e curadas para a glória do nome de Jesus Cristo. Então tome posse dessa palavra, creia que o milagre vai chegar na tua vida, já chegou. Creia na bênção da tua família, creia na salvação da tua família, creia na cura, porque da mesma forma que essa mulher, Cananeia, recebeu a vitória da sua filha, e Jairo também a cura e a ressurreição da sua filha, nós também receberemos a vitória da nossa família para a glória de Jesus Cristo. Só os que creem, aplaudam o nome de Jesus, e nós vamos louvar a Jesus Cristo nesse momento. Glória a Deus. Se pudesse colocar de pé, amados, amém. Quem se não puder também pode ficar sentado, a gente vai entende também. Vamos adorar ao Senhor Jesus, juntamente com o Espírito.